Boa noite, amigos e amigas. Estamos reunidos aqui na Casa Espírita para mais uma palestra. Essas palestras que vêm de encontro às nossas necessidades, às nossas dúvidas, às nossas queixas e também que elas vêm nos iluminar e consolar, esclarecer ao mesmo tempo. Eu quero pedir a vocês que deem o like, que compartilhe, que dê o joinha, que quando você dá o joinha, o YouTube envia os vídeos para mais e mais pessoas. Agora nós faremos a oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta Casa Espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que também possamos ser atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa palestra da noite vai ser uma mensagem do Momento Espírita intitulado A Trave e o Argueiro. E ela começa assim: buscando sempre nas palavras de Jesus ensinamentos úteis para as nossas vidas, lembramos de um caso singular. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lamentava-se dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi desta vez?" Ao ouvir estas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia, o esposo continuou: "Sabe o que é? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário se sentar quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que já é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito." Então, o pessoal usava a cadeira e não colocava no lugar, né? E ele reclamava porque ninguém colocava a cadeira, então ele tinha que colocar a cadeira no lugar correto para não atrapalhar o trânsito. A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: "É engraçado." Aí ele fala assim: "O quê?" Ele indagou curioso. "É engraçado tudo isso que você disse." E aí o esposo pergunta: "Por quê? Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa." "Como assim?" perguntou com o coração em sobressalto pela surpreendente revelação. Ele reclamava do pessoal, né, que não colocava a cadeira no lugar lá no trabalho, mas ele fazia isso dentro da própria casa. Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se, a cadeira vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Seus filhos e eu observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nela, voltando em seguida o olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, a esposa fala, né? Eu recolho os talheres e ao final recoloco a cadeira no lugar antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original.
Eu faço isso? Ele indagou assustado, ele ficou preocupado. Aí eu faço isso? Ele nem se dava conta de que fazia isso, né? Aí a esposa responde, há 8 anos. Há 8 anos ele deixava a cadeira fora do lugar e a esposa, então os filhos que recolocava no lugar. E ele ficou assustado. Eu faço isso? Às vezes a pessoa faz isso há 8, há 10, há 15, há 20, há 30, né? É um costume, é um hábito que a pessoa tem, porque não quer mudar. Mas chega um dia que muda. Esse era o tempo em que viviam juntos. Jesus, em sua sabedoria, questiona: por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho? Então Jesus, sempre nos questionando: por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho? Assim procedemos muitos de nós. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Então, às vezes, nós reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de olhar para os nossos próprios defeitos. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que ser indulgente. Indulgente é a gente não ver o defeito do outro e sair a enumerá-lo, porque nós também temos necessidade de indulgência. Então, se nós vamos ter que ser severos, vamos ser severos para conosco mesmo e não para com o nosso próximo. Então, criticamos os outros o que costumamos fazer habitualmente sem nos dar conta. Às vezes a gente critica no outro aquilo que a gente costuma fazer todos os dias sem dar conta do que a gente está fazendo, né? Não é o que aconteceu com ele? Ele recolocava a cadeira no lugar lá no serviço, mas ele não via que em casa ele fazia a mesma coisa há 8 anos. E a esposa que recolocava a cadeira no lugar. Olha o que Jesus nos diz. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Então, antes de nós levantarmos a voz para criticarmos quem quer que seja, que nós voltemos o olhar para a nossa própria situação. Vamos olhar como é que nós estamos agindo e não como o outro está agindo. Porque cada um é responsável pelos seus atos, né? Eu vou ser responsável pelos meus atos. Então, cada um de nós seremos responsáveis pelos nossos próprios atos. Observemos-nos constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Então, vamos nos observar constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo, que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Basta que saibamos entendê-los. Pensemos nisso, Porque Jesus falava, mas ele exemplificava, Às vezes vale muito mais uma grama de exemplo do que 1000 palavras, porque o exemplo é que arrasta. A palavra, ela pode até comover, mas o exemplo é que arrasta. O exemplo é que vai nos educar. A única maneira de se educar é através do exemplo. Então vamos pensar nas nossas atitudes para nós não cairmos no mesmo equívoco desse nosso irmão da história aqui, que deixava a cadeira fora do lugar. Ele fazia isso há 8 anos e não se dava conta. Então vamos prestar atenção nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, porque até o pensamento tem poder. Às vezes, uma vez uma amiga minha me perguntou assim se tinha problema pensar. Eu falei, sim, você pensar é a mesma coisa de você falar, Porque você pensou, pronto, já está materializado o seu pensamento. E o nosso pensamento, ele vai atrair tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos, Então, se nós pensarmos o bem, nós vamos viver bem. Mas se nós pensarmos o mal, nós vamos viver mal. Então, quem é que vai querer pensar maldade para si?
O dia que a pessoa descobrir o poder do pensamento, ninguém mais vai pensar coisa ruim, porque se pensou uma coisa ruim, vai voltar para a gente mesmo, né? O efeito do pensamento ruim. Então, quando todos nós descobrirmos o poder do pensamento, ninguém vai mais pensar coisas ruins. Todo mundo vai passar a pensar só coisas boas, porque vai voltar para nós, que é a lei do retorno. Tudo que vai, volta. E a Joana de Ângeles, ela nos diz no livro, não está aqui, está ali na sala de livros, Libertação do Sofrimento, que nós temos quase 100 mil pensamentos diários. E que só 5% desses quase 100 mil é que são pensamentos bons. O restante são pensamentos ruins. Uma vez o Divaldo falou assim, como é que eles contaram esse tanto de pensamento que a gente tem no dia, né? Porque não parece mesmo que a gente tem esse tanto de pensamento num único dia, né? Mas nós temos. Se os espíritos disseram, é porque nós temos. Se Joana de Ângeles disse, é porque é verdade. Agora eu lembrei uma história da Luísa Leontina, que ela contou agora numa entrevista que ela foi dar, antes do Congresso Espírita de Mato Grosso. Ela foi na rádio, na Jovem Pan, falar sobre o Congresso. E ela falou que todos os anos ela vai lá na Bahia, num encontro que tem lá com o Divaldo. E todo ano tem um padre de São Paulo que vai nesse encontro. E olha o que ele disse, que eles estão fazendo, ele é da capital de São Paulo, que eles estão fazendo lá na capital de São Paulo um estudo sobre a obra psicológica de Joana de Ângeles. Olha que coisa mais linda. Né? É o Espiritismo sendo o futuro das religiões. Não vai ser a religião do futuro, vai ser o futuro das religiões. Porque todos um dia vão ter que aceitar a lógica da reencarnação. Nós temos já uma palestra gravada que está quase para ser publicada, a lógica da reencarnação. A reencarnação existe de toda a humanidade. Vai ter que aceitar a comunicação com os espíritos, a mediunidade, a pluralidade dos mundos existentes, que nós sabemos que não tem vida só na Terra, que tem vida em todos os planetas que circulam no espaço, como está aqui no livro dos Espíritos, na questão 55, quando Allan Kardec pergunta se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E os benfeitores da humanidade, os espíritos superiores que ditaram a doutrina, disseram que sim, que todos são habitados e que o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Ainda estamos muito longe da inteligência, da bondade e da perfeição. É claro que inteligente nós já somos bastante, mas ainda falta muita bondade e muita perfeição para todos nós. Mas nós vamos chegar lá, através do quê? Da reencarnação. Essa lei divina criada por Deus. Era isso para hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedora, que nós possamos então olhar para os nossos próprios defeitos e não olhar o defeito do nosso próximo. Agora nós faremos a oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento nós elevemos o nosso pensamento para o nosso familiar querido, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, aliviar também o sofrimento dos nossos irmãos suicidas. E vamos buscar força e equilíbrio necessário para trilharmos o caminho da evolução moral, e que o amigo e mestre Jesus ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. Que assim seja.